Esse episódio pode conter gatilhos sobre disforia leve, vida na transexualidade e transfobia. Não recomendado para pessoas trans que estão muito sensíveis ou vulneráveis. Essa é uma história com o objetivo de não ser pesada, mas sim contada com delicadeza e um toque de magia. Porém, deixo aqui o aviso. Martin acorda com o som do despertador do seu celular. Tá muito cedo e ele foi dormir muito tarde ontem. Ele pega o seu celular que se encontra do lado do seu travesseiro com o fio do carregador conectado. E lembra algo sobre alguém falar o quão isso pode ser perigoso caso chova e tenham raios. Mas nunca vai chover e ter raios fortes o suficiente, ele pensa, e continua contando com a sorte. Levanta com a sensação de que se deixassem permaneceria deitado por mais uns 10 anos. Com o celular em mãos, manda uma mensagem. Bom dia, Ana. Mais uns 10 minutos e eu tô pronto. Ela visualiza, ele bloqueia a tela e vai lavar o rosto. Escova os dentes, abre a geladeira e pega 2 maçãs. Começa a morder uma enquanto vai pro quarto novamente. O bom de estudar desde cedo é que ninguém da sua família tá acordado enquanto ele anda pela casa. Ele não precisa responder nada, olhar pra nada, só andar e fazer o que tem que fazer. E isso é bom. Ele há poucos anos atrás não se considerava tão introspectivo assim, mas o tempo passa e conforme foi entendendo seus poderes e o que podia ou não fazer com eles, ele foi se tornando mais quieto inconscientemente, como se o silêncio o deixasse mais ciente dos perigos ao redor e mais atento, caso tenha que agir. Ele entra no quarto, coloca outra maçã em um pote com o mesmo formato que a fruta que ele encontrou na loja de R$1,99 do senhor que mora na esquina. Abre o guarda-roupas, pega o uniforme, veste rapidamente, passa pelo espelho como se ele não estivesse lá. Coloca o pote dentro da sua mochila, o celular no bolso da calça, pega suas chaves e vai em direção à porta. Ana já o espera lá, ele sabe. Ela lhe dá um pequeno sorriso quando o vê saindo pela porta de casa e ele retribui. Oi, Martin, diz ela ainda sorrindo. Oi, Ana. Ele retribui. Os dois então começam a caminhar até o ponto de ônibus mais próximo, o que não leva muito tempo. Quando estão prestes a chegar, Ana segura em sua mão. Martin respira fundo, fecha os olhos por uns 2 segundos e ativa seus poderes. Oi, Marta! Oi, Ana! Bom dia! A tiazinha que vende sucos e alguns salgados, às vezes, exclama. Ela tá sentada em um dos poucos bancos livres. Ele e Ana cumprimentam com um aceno de mão e um sorriso e permanecem de pé até que o ônibus que precisam chegue. Martin sabe que com seus poderes ativados ele precisa manter o foco, e é isso que ele faz, já acostumado. Quando entram no ônibus, seu Cláudio, o mesmo motorista de sempre, os recebe com uma cara ímpar. Oi, Marta. Oi, Ana. Bom dia. Seus poderes o deixam responder baixinho. Ele passa pela catraca, Ana vem depois, e os dois sentam em bancos livres. Eles têm sorte de morar em um dos primeiros bairros em que o ônibus passa, então podem escolher com mais facilidade que banco vão sentar, quase sempre é o mesmo, lá no fundinho, mais espaçoso. Ana o olha. Eles haviam conversado ontem sobre seus poderes. Ele sabe que ela se lembra e que provavelmente está pensando nisso agora. Eles já haviam conversado antes, mas como ele acha que ela tem medo de perguntar sobre algumas coisas, eles sempre acabam tocando no assunto quando a oportunidade surge. E ele sente que esclarece cada vez mais para ela sobre seus poderes, e ele confia nela, e fica feliz por poder confiar. Ela também confia nele e fica feliz em poder saber sobre seus poderes. Quando se conheceram, ela não fazia ideia dos seus poderes e do que Martin podia fazer com eles. Ela o machucou um pouco no começo sem saber e se sente culpada até hoje por isso. Mas agora sabendo, pode recuperar o tempo perdido. O dia passa, Martin usa seus poderes inúmeras vezes e se sente exausto no final do dia. Escola em tempo integral. Ele usa seus poderes em classe, na chamada, no intervalo, com a tia da cantina, com o tio responsável pela limpeza. Em uma das vezes, acumulou uma imensa bola de poder dentro de si. Ela girava e se contorcia dentro dele, às vezes se alastrando por dentro de seus braços e pernas, entrava em seu estômago e ia em direção ao seu cérebro. Ele sentia dor de cabeça e fraqueza nas mãos e nas pernas enquanto passava pelo corredor com alguns alunos encostados nas paredes ou sentados no vão das janelas. Ele apertava os pulsos para não deixar seu poder sair de dentro de seus dedos e abaixava a cabeça, tentando ser o mais imperceptível possível. Mas não era, e sabia disso. Alguns alunos sempre olhavam para ele, tentavam mexer com seu poder, diariamente. Ana não estava lá para dividir isso com ele. Ela ficava em outra classe, e ele sabia que lidaria por mais alguns anos com isso, passando por aquele mesmo corredor, com a bola de poder se contorcendo enquanto ele andava e tentava chegar o mais rápido que podia no banheiro. Ele detestava esse momento, e o quanto de poder se acumulava em seu corpo. O deixava pesado por dentro e cansado, sem ao menos poder fazer nada para impedir. Ei, Marta! Gritou uma menina uns 2 anos mais velha que ele, enquanto ele saía de uma das cabines do banheiro. Seu poder o bateu mais forte, ele sentiu o tranco.
e encarou a menina que vinha em sua direção. Ele não tinha vínculos com ela, era só uma garota que sempre o fazia perguntas tentando descobrir qual era o seu poder. Ele sentia. Ela já havia lhe convidado algumas vezes para lanchar perto dela, mas ele sempre negava. Ela fazia muitas perguntas perto de muita gente, e ele não gostava de ter o seu espaço invadido. Seu poder também não. Se alastrava pelo seu corpo, se contorcia e batia forte, pulsando em suas veias. No final das contas, era só mais uma de suas conversas fiadas. Martin também já havia treinado para elas, então respondeu com facilidade, fingindo não ver que outras pessoas prestavam atenção. Ele sorriu, agradeceu o elogio que ela lhe fez sobre seus cabelos, que ele não sabia muito bem como estavam porque olhava poucas vezes no espelho, e saiu, caminhando de volta à sala de aula. O tempo passou, o famoso esperado toque de ir embora ressoou, e Martin respirou fundo, feliz por poder ir embora, mas meio tenso, já se preparando para acumular o máximo de poder possível. Afinal, ele iria para casa. Mas calma, antes disso, se encontrava com Ana para irem juntos. E isso o fazia se sentir um pouco mais feliz. Quando estavam de mãos dadas, ele compartilhava um pouco de seu poder com ela. E isso o deixava um pouco mais pronto para utilizá-los mais tarde. Mas não era só isso que Ana fazia por ele. Ela o fazia rir, conversar sobre coisas fúteis, seriados, fofocas. Ela fazia graça sobre coisas altamente sem graça. E era exatamente por isso que ele ria. Eles também paravam algumas vezes em várias casas com portões de ferro. Ana fazia amizade com todos os cachorros e gatos que moravam em cada casa e precisava chamá-los e acariciá-los pelo menos um pouquinho. Martin também dava um oizinho. Gostava de gatos e sentia que eles também adoravam os seus sapatos, porque não paravam de se esfregar neles. Tudo isso junto, as risadas, conversas, piadas, gatos e cachorros, a brisa leve, o barulho dos grilos e o sol que sumia aos poucos e fazia os pássaros mudarem de lugar e voarem no céu acima deles, fazia com que o poder de Martin se transformasse em uma fina luz lilás que percorria todo o seu corpo por dentro. A luz lilás dava lugar a uma cor azulada quando chegava em seu cérebro, e quando novamente em seu peito, ficava um pouco rosada. Ela percorria seu corpo lisa e rápida, dando pequenos espasmos às vezes, mas que, diferente de outras ocasiões, nessa, fazia com que ele se sentisse vivo, animado. Se despediu de Ana na porta de sua casa, mas esperou ela virar a esquina para se virar para a porta. Pegou a chave e, ao adentrar sua casa, BUM! Um solavanco em seu corpo todo pôde ser sentido. Seus batimentos cardíacos aumentaram. Ele mais uma vez viu seu poder sair de seus dedos, peito, olhos, bocas, uma força, uma textura que não dava para explicar. Era cinza e com alguns pequenos brilhos dentro dela, como se fossem pequenas estrelas fracas em meio a uma onda grande e espessa de energia cinza. "Oi, Marta!" gritou sua mãe da cozinha. "Oi, Marta!" gritou seu irmão da sala. "Oi, Marta!" gritou seu pai do escritório. Ele engoliu em seco. Seu poder estava por todo o seu corpo e agora por toda a sua casa. Passeava pelo sofá, pela mesa da sala que usavam para comer, passeava pelas mãos de sua mãe, secando um prato e inclinando o rosto para fora para lhe dar um oi, com os olhos atentos e um pouco sérios. Os olhos de Martin olhavam para ela. Se ela visse seus poderes, não conseguiria ver seus olhos, pois eles estavam cheios daquela energia cinza e brilhante. "Boa noite, gente," ele falou um pouco alto, para todos poderem ouvir. Foram os seus poderes que elevaram o som o suficiente, e foram eles que o fizeram andar pela casa tentando chegar em seu quarto. "Marta, calma!" Sua mãe o parou enquanto estava no meio do corredor. "O jantar já tá quase pronto. Vai vir comer?" "Vou, mãe. Só vou tomar banho primeiro. Daí eu pego o prato e..." "Não vai comer com a gente de novo?" Sua mãe lhe perguntou com aquele tom novamente. Seu poder já estava por todo o corredor, indo e voltando, se abrindo e fechando, se movimentando. Eu tenho lição de casa." Seu poder respondeu. Se sua mãe, pai e irmão pudessem o ver agora, ele estaria inteiramente coberto por uma forma cinza e brilhante. "Tudo bem, então, amanhã é sábado. Sua madrinha vai passar aqui, como você já sabe, para todos irmos ao shopping. Não esqueça." Seu poder assentiu. Entrou no quarto, largou sua mochila, retirou suas roupas e foi tomar banho. Aquela energia cinzenta o acompanhava. Depois de se vestir, pegar o prato rapidamente na cozinha e responder algumas coisas para seus parentes que ele nem lembrava mais. Afinal, eram os seus poderes que respondiam por si. Ele sentou em sua cama, abriu seu notebook, acessou suas redes sociais e respondeu as mensagens em suas fotos no seu Instagram privado, no WhatsApp, Twitter. Jorge dizia: "Ei, Martin, tá lindão nessa foto." Giovanna o chamava no Discord. "Martin, quando vamos ver aquele filme que você disse? Você já assistiu sem mim?" E uma carinha brava e outra triste. Ana já tinha lhe enviado uma mensagem no WhatsApp. "Martin, chegou bem em casa?"
Olha como a botinha tava quando eu cheguei em casa. E uma foto de uma gatinha dentro de uma caixa de compras tinha sido enviada para ele. Ele sorriu. Seus poderes que estavam por todo o quarto ficaram mais calmos. Brilhavam em um leve tom de cor púrpura. E iam caminhando no meio do ar até chegar mais perto de Martin e desaparecer por dentro dele, calmamente. Martin respondeu todos eles, desligou seu notebook e pôs os fones de ouvido. Uma música que Martin entendia e sabia do começo ao fim, que dizia as palavras e representava os sentimentos exatos que ele sentia. Fechou os olhos e foi lentamente afundando dentro do colchão. O colchão ficou macio e sua densidade logo foi desaparecendo, dando lugar a como se fosse uma leve nuvem, uma nuvem gigante de brilho suave, que pairava no ar fazendo Martin flutuar no alto. Quando abriu seus olhos, as estrelas andavam por todos os lugares, e quando olhava para si mesmo, viu Martin que conhecia. Esse era o seu poder, saber quem ele era quando fechava os olhos e não tinha mais nada ao redor. As energias circulavam pelo seu corpo e aquela densa energia cinza que ele chamava de poder também se modificava, assim como ela fazia quando ele estava perto de Ana. Ele estendia os braços para que ela se entrelaçasse em seus dedos. Ele sabia que só precisava aprender a conversar com ela, com seu poder, para que um dia ela não precisasse mais responder por ele, para que um dia ele mesmo pudesse fazer por si só. Sentia medo, mas seu poder o permitia sonhar sobre quem ele iria ser um dia e o fazia andar para frente, muitas vezes o empurrando à força, mas sempre o fazendo caminhar. E ali entre as nuvens, Martin pegou no sono, sabendo que seu poder o acordaria amanhã e todos os outros dias, até que eles se tornassem um só e pudessem explodir junto em uma imensidão de cores e brilho, onde todos veriam seu poder. Ser Martin. História escrita e narrada por mim, Orion.